Existe um momento muito perigoso em algumas relações. Não é quando a outra pessoa grita, é quando você começa a se calar. E talvez o mais difícil desse lugar seja que isso raramente acontece de uma vez. Você continua falando, continua tentando, mas alguma coisa muda. Existe um momento em que você não deixa de falar, você só começa a desistir antes de falar. Se essa é a primeira vez que você está aqui, eu sou o Ed, e esse é o Vida e Carreira Legal, um espaço onde a gente fala sobre relações, sobre emocional e o que acontece quando a gente vai se afastando de si sem perceber. E nessa série, a proposta não é descobrir quem errou mais, é observar como algumas adaptações que parecem pequenas, às vezes começam a mudar quem a gente é. Você começa a revisar mensagens, a evitar assuntos, a medir palavras. Não porque não tem clareza, mas porque começa a sentir que algumas conversas custam caro demais. Então aparece uma tentativa silenciosa. Escreve, lê, apaga, muda, tenta explicar melhor, lê de novo, apaga, até começar a pensar. Não importa como eu diga, isso não vai chegar do jeito que eu queria. E aos poucos alguma coisa vai ficando para trás. Porque o silêncio nem sempre começa na ausência de palavras. Às vezes, ele começa no pensamento. E existe uma diferença importante. Uma coisa é escolher silêncio, outra é sentir que só existe paz se você reduzir quem é. Porque quando isso acontece, você continua ali, mas começa a deixar algumas partes suas do lado de fora. O problema não é quando alguém pede silêncio, é quando você começa a oferecê-lo sozinho. Talvez uma das coisas mais difíceis de perceber seja que isso nem sempre acontece porque a pessoa desistiu. Às vezes, ela ainda está tentando, só está cansada, só está tentando evitar desgaste, só está tentando preservar alguma coisa. Mas existe um ponto em que preservar a relação começa a significar esconder partes suas. E esse lugar cobra caro. Quando você precisa diminuir quem você é para manter uma relação, isso não é ajuste, é apagamento. Relacionamentos saudáveis não pedem silêncio, pedem presença. Você não se calou porque é fraco. Você se calou porque tentou manter a paz. Mas paz que exige silêncio não é paz. Porque ninguém deveria precisar escolher entre vínculo e autenticidade. Então hoje eu quero te deixar uma pergunta. Em que momento você começou a pensar demais antes de dizer o que sentia? Me conta aqui e acompanhe o próximo episódio, porque talvez a conversa fique mais silenciosa ainda. O que acontece quando você começa a acreditar que o problema é você?